Te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Te pedimos perdão pelo nosso esfriamento espiritual, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a confessarmos diante de Ti esse pecado, que é o pecado de esfriar o amor pelo Senhor, Pai. Senhor Jesus, eu suplico, em nome de Jesus, Pai, que nessa noite o Teu Espírito nos dê graça para nos aproximarmos mais e mais de Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua santa disciplina, que cada vez mais tem nos mostrado que esse mundo não pode preencher um coração que foi feito para o céu. E que todas as alegrias ilusórias que esse mundo pode nos proporcionar são, na verdade, Pai Santo, cisternas rotas que não podem reter águas. Senhor Jesus, nos dá, Pai, do manancial de águas vivas, que é o Espírito Santo. A nossa alma, Senhor, está faminta, está sedenta pelo alimento que desce do céu. Nós não queremos, Senhor, ouvir palavras humanas. Todos nós saímos das nossas casas e nos deslocamos aqui, Senhor, para a casa que se chama pelo Teu nome, porque queremos ouvir uma palavra que vem do céu. Queremos ouvir, Senhor, uma palavra que vem do trono da graça de Deus, uma palavra que transforma, que quebranta o coração e que nos concede arrependimento para a vida eterna. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos encha para que possamos cumprir o nosso chamado e a nossa missão de sermos o sal da terra, Senhor Jesus, e a luz do mundo, Pai. Que privilégio, Senhor, o privilégio de fazermos a Tua obra. Que privilégio, Senhor, é poder evangelizar, pregar a palavra. Que privilégio, Senhor, fazer parte do Teu corpo. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor nos dê temor e tremor, pois o temor a Ti, Pai Santo, é o princípio de toda a sabedoria. Que o Teu Espírito nos ajude a obedecermos às Tuas ordens e a enxergar todas as coisas com a ótica do Espírito Santo, Senhor. Pois a nossa visão é deturpada. O Teu servo Samuel já nos ensina, quando o Senhor o exortou: o homem vê a aparência. É só isso que conseguimos enxergar. A nossa visão é turva, é deturpada, Senhor. Só conseguimos enxergar a aparência das coisas. Mas o Senhor, Ele sonda mentes e corações. O Senhor é aquele que enxerga as coisas como de fato elas são. E sem o Senhor, jamais conseguimos enxergar as circunstâncias da forma correta. Por isso, Pai, nos ajude, como pequenos que somos, pequeninos. Não somos fortes, não somos grandes, nós somos pequenos.
Por isso, nos ajude, Senhor, a enxergarmos todas as coisas à luz da palavra de Deus. Senhor, fala com cada irmão e irmã aqui nessa noite, a começar de mim. Fala aos nossos corações, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós queremos e precisamos de um avivamento espiritual. Nós queremos e precisamos de um enchimento do Espírito Santo para nos desvencilharmos de todo o embaraço e do pecado que tenazmente nos assedia, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Que o Senhor, Pai, nos ajude a fazermos todas as coisas para a Tua glória. E que o Senhor repreenda da nossa mente e do nosso coração todos os dardos inflamados do maligno. E que a nossa mente agora esteja cativa às coisas que são do céu e às coisas que são do alto. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? O nosso estudo de hoje é uma continuação do estudo de ontem. No estudo de ontem, nós aprendemos em Lucas e em João, capítulo 1, os privilégios de sermos um filho de Deus. Hoje nós vamos aprender, a mensagem de hoje é um complemento da mensagem de ontem. A mensagem de hoje é a vida que os filhos de Deus devem viver, ou as responsabilidades de sermos um filho de Deus. Como disse o tio de Peter Parker a ele, essa é uma verdade que tem um pano de fundo bíblico. Antes de morrer, o tio de Peter Parker disse a ele: olhe, grandes poderes produzem grandes responsabilidades. E não há poder maior nesse mundo do que ser feito pelo poder do Espírito Santo um filho de Deus. Foi essa passagem que nós estudamos ontem em João, capítulo 1, versículo 10. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos aqueles que creem no seu nome. Então, ser um filho de Deus é um grande poder que traz sobre nós também uma grande responsabilidade. Como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou em Lucas 12, 47 e 48. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então, hoje nós vamos falar sobre um sermão. Eu vou iniciar mais uma vez uma série, um sermão que eu creio que todos vocês já conhecem e todos vocês precisam conhecer mais, porque precisam praticar o Sermão do Monte. No Sermão do Monte nós contemos todas as informações que o cristão deve ter para entrar no céu. Tanto que o Senhor Jesus compara esse sermão, conclui esse sermão, dizendo que aquele que ouve e pratica esse sermão está preparado para todas as adversidades da vida. E aquele que ouve e não pratica esse sermão está despreparado para todas as intempéries da vida. Então, nada melhor do que o Sermão do Monte para alicerçarmos as nossas vidas sobre o fundamento correto. Como disse o apóstolo Paulo, ninguém pode pôr outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Se você praticar o Sermão do Monte, você vai estar preparado para o Apocalipse. Você vai estar preparado para a perda de entes queridos. Você vai estar preparado para uma possível pobreza. Você vai estar preparado para um possível diagnóstico de uma doença grave. Você vai estar preparado
para o momento mais difícil da vida de todos os seres humanos, que é o momento da morte. É isso que o Senhor Jesus quis dizer, que aquele que ouve e pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu queria convidar os irmãos a abrirem em Mateus capítulo 5. Lembrando que o Sermão do Monte é justamente o complemento do que nós vimos ontem, a regeneração. O Sermão do Monte é justamente as evidências da regeneração e a vida que os regenerados devem viver. De tal maneira que o Sermão do Monte não é um meio para se tornar um cristão. O Sermão do Monte são as evidências dos cristãos verdadeiros e a vida que os cristãos verdadeiros vivem. Quais os princípios que regem a vida dos verdadeiros cristãos? No Sermão do Monte nós vemos, por exemplo, no capítulo 5, a descrição dos filhos de Deus, as características dos filhos de Deus nas bem-aventuranças. No verso 3 ao verso 12 nós vemos quem são esses privilegiados por serem filhos de Deus. Nós vemos logo após, no verso 13 e 14 ao 16, a função desses filhos de Deus nesse mundo, porque eles estão nesse mundo para serem o sal da terra e a luz do mundo. Do verso 17 até o final do capítulo 5, nós vemos como os filhos de Deus se relacionam com a lei de Moisés, se relacionam com o Antigo Testamento. No capítulo 6, nós vemos como os filhos de Deus exercem a prática da religião. Porque sim, os filhos de Deus possuem uma religião, que é a religião verdadeira, onde o Senhor Jesus vai dizer sobre como ofertar, como dar esmolas. O Senhor Jesus vai dizer como orar. O Senhor Jesus vai dizer como jejuar. O Senhor Jesus vai dizer aonde investir os nossos recursos. O Senhor Jesus vai dizer aonde deve estar o nosso olhar. O Senhor Jesus vai dizer a quem devemos servir. Não podemos servir a Deus ou às riquezas. O Senhor Jesus vai dizer em quem devemos confiar. Do verso 25 ao verso 34, ele vai falar sobre a providência divina acerca das nossas necessidades nessa vida. E no capítulo 7 nós vemos como os cristãos julgam todas as coisas, não pelo seu próprio entendimento, mas pela reta justiça que é a palavra de Deus. Nós vemos no capítulo 7 que os cristãos não produzem outros cristãos à força. Os cristãos não pregam para aqueles que não querem ouvir, porque eles não dão pérolas aos porcos, nem as coisas santas aos cães. Nós vemos no capítulo 7 de Mateus como os cristãos devem ser perseverantes em oração, buscando no trono da graça o que eles precisam para glorificar a Cristo aqui nessa terra, diante das suas deficiências aqui nesse mundo. Nós vemos no capítulo 7 como os cristãos desejam para os outros aquilo que eles desejam para ele. Nós vemos no capítulo 7 a porta do céu, que todo cristão entra, o caminho que todo cristão percorre e a porta que os ímpios entram e o caminho que os ímpios percorrem. Nós vemos a triste realidade dos falsos profetas, como os falsos profetas eles são perigosos, porque eles se apresentam logo após a porta, mas o propósito deles é afastar as pessoas da porta estreita e usar o nome de Deus, olhe que assustador, para levar as pessoas a entrarem pela porta larga, tendo a sensação de que estão indo para o céu, mas na verdade estão indo para o inferno. E o Senhor Jesus disse que esses falsos profetas são conhecidos pelos frutos. Ele faz analogias à árvore. Ele diz que você não... Só um exemplo. Você não pode colher mamão de uma laranjeira. Ou seja, uma árvore má não pode dar um fruto bom. E uma árvore boa não pode dar um fruto mau. E o Senhor Jesus disse como se conhece
um verdadeiro profeta para o falso, um verdadeiro cristão para o falso. Pelos seus frutos os conhecereis. E no finalzinho do Sermão do Monte, o Senhor Jesus apresenta a realidade mais assustadora de toda a Bíblia. O Senhor Jesus antecipa o juízo final, antecipa o julgamento, e ele mostra a realidade mais desesperadora da história da humanidade. Ele mostra pessoas que professaram a fé em Cristo, pessoas que se achegam diante do trono de Deus, crentes e conscientes de que irão entrar no céu, e são pegas de surpresa quando ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos, o Senhor Jesus diz, muitos naquele grande dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos. Ou seja, olha, Senhor, eu fui para a igreja, eu proclamei a palavra. Em teu nome, Senhor, eu expeli demônios. Em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome, Senhor, eu fiz até muitos milagres. E o Senhor Jesus vai dizer explicitamente: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Não é eu te conheci por um tempo e você se afastou de mim. O que o Senhor Jesus declara é: eu nunca vos conheci. Por que Jesus nunca conheceu essas pessoas que professavam a fé nele, mas não vão entrar no céu? Vós que praticais as obras, praticais a iniquidade. A palavra iniquidade significa perversidade. Vocês viviam na prática da perversidade, mas vocês usavam o meu nome. E o Senhor Jesus vai concluir com essa figura dos dois construtores. Aquele que ouve os meus ensinamentos, o sermão da montanha, que os põe em prática, eu assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando vierem, soprarem os ventos, correrem os rios e descerem as chuvas contra essa casa, ela estará firme como uma rocha. Essa casa permanecerá inabalável, porque esse homem edificou a sua vida no fundamento correto, que é a palavra de Deus. Então esse homem está preparado para todas as intempéries da vida, inclusive a morte. Mas aquele que ouve o sermão do monte e não põe em prática no seu viver diário, ou não deseja pôr, assemelhá-lo-ei a um homem insensato, que está edificando toda a sua casa, toda a sua vida sobre a areia. Quando descerem as chuvas, soprarem os ventos e correrem os rios sobre essa casa, grande será a sua ruína, porque a sua casa foi edificada sobre a areia. E esse sermão é concluído, é o único sermão que pode ser concluído dessa forma na história da humanidade. Esse sermão é concluído com toda a atenção voltada para o pregador, porque o pregador desse sermão era o próprio centro e o conteúdo da mensagem, que era Jesus. Quando Jesus conclui o sermão do monte, a multidão ficou impactada, porque eles disseram: veja, ele não ensina como os escribas e fariseus. Esse é diferente, ele ensina como quem tem autoridade. Porque as palavras de Jesus vinham do trono do próprio Deus. Era o próprio Deus falando com o seu povo. Ali estava se cumprindo a profecia de Jeremias, que disse que o próprio Deus viria e falaria pessoalmente com o seu povo. Não era ali um profeta, era Deus. Então o sermão do monte é um sermão pregado por Deus, homem, e o homem Deus. Então é o próprio Deus que está pregando esse sermão. Por isso eu queria pedir aos irmãos que voltem toda a atenção para esse sermão. Eu vou abrir em Mateus 5. Mateus capítulo 5, versículo 1. Lembrando que nesse sermão aqui, irmãos, nós temos a carta magna do reino dos céus.
Tudo aquilo que o homem precisa para viver uma vida que agrade a Deus está aqui. Os princípios do Sermão do Monte estão nas cartas de Paulo, estão no Apocalipse, estão no livro de Atos, estão na Bíblia toda. Jesus resume nesses 3 capítulos tudo que o cristão precisa saber para viver uma vida que glorifique a Deus e que agrade a Deus. Tudo. Mateus capítulo 5, versículo de número 1. Jesus, olha que coisa, Jesus, a primeira palavra desse sermão já nos mostra a importância dele. Jesus, o nome Jesus significa de Deus vem a salvação. Deus salva o seu povo dos seus pecados. O Salvador, o Messias, Jesus, vendo, olha que coisa, Jesus vendo a multidão. Ele estava diante de uma grande multidão que estava perto dele, porque a fama de Jesus já tinha percorrido a região da Síria, a região, todo o território de Israel, pelos milagres, pelas curas que ele fazia. E Jesus sempre aproveitava esses momentos para trazer ensinamentos, pois o alvo dele nunca foi atrair as pessoas pelos milagres, mas atrair as pessoas para a verdade. Jesus vendo a multidão, então Jesus olhou e viu uma multidão. O que ele faz? Ele subiu a um monte. Então Jesus, ele sobe para um monte. Muitas pessoas dizem que ele sobe no monte para usar o recurso do vento como seu auxiliar sonoro, pois na época de Jesus não existia microfone. Então ele sobe no monte para que o vento auxiliasse o alcance da sua voz para toda essa multidão. Já outras pessoas, outros comentaristas bíblicos fazem uma alusão com Jesus, uma comparação entre Jesus e Moisés, onde Moisés, ele desce do monte e ele traz a lei. E Jesus, ele sobe no monte e ele revela a graça de Deus. Ele revela a mensagem de Deus. Ele subiu a um monte. E ele sobe no monte como aquele que vai na nossa frente, nos mostrando que esse monte é um monte que todo cristão deve subir para chegar ao céu. O que o Senhor Jesus está dizendo é que esse monte todo cristão deve subir. É como a escada que Jacó viu. Quem se lembra dessa passagem lá em Gênesis 28, dessa experiência sobrenatural que Jacó teve com o Senhor, aonde Jacó viu o que, irmãos? Uma grande escada. E nessa escada, Jacó viu que essa escada, degrau por degrau, ela dava até o céu. E ele viu anjos de Deus subindo e descendo. E quando Jacó acorda desse sonho, ele, temendo e tremendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. Então, o Sermão do Monte é essa escada, é esse monte que todo cristão deve subir e crescer a imagem e estatura de Cristo Jesus. Todo cristão regenerado, ele deve buscar estudar o Sermão do Monte. Então, antes de você estudar Moisés, Abraão, Jacó, Isaac, essas pessoas são importantes também, mas eu aconselho que você estude o Sermão do Monte, porque nele você já tem tudo que você precisa praticar para viver uma vida que glorifique a Cristo.
vendo a multidão, subiu a um monte e assentando-se. Então, a forma dos rabinos ensinarem na época de Jesus era um pouco diferente. Era o contrário do que está acontecendo aqui hoje. Na época de Jesus, aquele que ensinava se assentava e aqueles que ouviam se colocavam de pé. E assentando-se. Jesus aqui agora, ele se assenta como o próprio Deus. Ao mesmo tempo que ele estava sentado como um simples homem, ele estava também na sala de comando do universo, pois ele é também o próprio Deus. Assentando-se, olha que coisa, ele se assenta. Aproximaram-se dele os seus discípulos. E eu trouxe a mesma Bíblia que eu já preguei no Sermão do Monte algumas vezes, porque tem uma grifa, tem uma marcação aqui bem interessante, na palavra multidão e na palavra discípulos. E aqui nós vemos uma importante verdade, que estar perto de Jesus é privilégio de discípulo. Aqui nós vemos os dois grupos que estão diante de Deus e os dois grupos que estão diante de Jesus, ouvindo os seus ensinos. Não somente naquela época, mas hoje também. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será eternamente. Na igreja também, nós temos esses dois grupos de pessoas, a multidão e os discípulos. Quem são aqueles que fazem parte da multidão? Aqueles que ouvem os ensinos de Jesus, mas não se comprometem em segui-lo. Quem são os discípulos de Jesus? São aqueles que ouvem a Jesus, negam a si mesmos, tomam a sua cruz e seguem a Jesus. São aqueles que calculam os custos do discipulado. E então eles se achegam a Cristo e vivem perto de Cristo. Mas estar perto de Cristo, por exemplo, para Mateus, Levi, custou seu emprego. Estar perto de Cristo para Pedro e André, custaram a pescaria. Estar perto de Cristo para Tiago e João, custou abandonar a empresa de pesca do seu pai Zebedeu. Então perceba que, por que está escrito aqui, aproximaram-se dele os seus discípulos? Porque há um princípio que rege a vida de todo cristão: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Esses cristãos aqui, eles estão no esconderijo do Altíssimo e descansando à sombra do Onipotente. O Salmo 91 é um salmo dirigido aos discípulos. É um salmo dirigido àqueles que seguem a Jesus. Então aproximaram-se dele os seus discípulos. Jesus estava aqui diante de uma multidão, mas estava junto dele, estavam perto dele os discípulos. Aqueles que muitas vezes aborreceram pai, mãe, marido, esposa, filho, filha e até a sua própria vida para estar perto de Jesus. Aqueles que tomaram a sua cruz e seguiram a Jesus. Esses estão perto de Jesus. Por isso que na maioria das vezes, irmãos, nós não temos sentido a proximidade de Jesus no nosso meio, porque o nosso coração está distante dele, porque o nosso coração não está junto dele, o nosso coração não tem seguido a ele e não tem renunciado o que ele pede para que a gente se aproxime dele. Por isso que ele diz aqui: aproximaram-se dele os seus discípulos. E eu queria perguntar para todos vocês hoje aqui, e de forma pessoal, tanto para mim quanto para vocês: você está perto de Jesus? Você está perto ou longe de Jesus?
Responda isso para você mesmo. Eu também vou responder isso para mim mesmo. E vou passar a noite analisando isso. Você está perto de Jesus? Se você não está perto de Jesus, a sua queda, ela já aconteceu. Mas ela pode acontecer de forma ainda pior. Um dos evangelistas relatam a queda de Pedro e só um deles traz essa informação. E Pedro começou a seguir a Jesus de longe. Foi o que aconteceu quando Pedro começou a seguir Jesus de longe. Prontamente ele se aproximou das más companhias. Ele foi se esquentar lá na casa do sumo sacerdote. Ele foi se esquentar com os ímpios. E uma criada perguntou, quando ele estava seguindo Jesus de longe: você é discípulo daquele Galileu? Você não é discípulo de Jesus? E qual foi a reação de Pedro quando ele estava seguindo a Jesus de longe? Não sou. Aí outra pessoa perguntou: não, é ele. Afirmou: não é ele, ele estava lá com Jesus, ele é discípulo. E Pedro de novo negou. Outra pessoa falou: não, esse sotaque galileu te denuncia. Você é discípulo de Jesus. E a Bíblia diz que Pedro começou a praguejar e a jurar: eu juro, eu não conheço esse homem. E nós sabemos o que aconteceu. O galo cantou e Pedro, caindo em si, chorou amargamente. Mas é isso que acontece quando a gente segue Jesus de longe. Rapidamente nós o negamos. Porque a ausência de Jesus tira da gente o temor. Se tem uma coisa que a presença de Jesus traz, a proximidade de Jesus traz, é o temor. Quem está perto de Jesus chora com um pensamento pecaminoso. Às vezes você vê o irmão lá: ai meu Deus, o que foi, irmão? Aconteceu alguma coisa grave? Eu tive um pensamento impuro, meu Deus. Aí, irmão, o quê? Você está chorando por isso? Irmão, isso é grave. Por isso que quem está mais perto de Jesus é quem está chorando pelo pecado, não é quem está rindo dele. Quem mais se enxerga como pecador, mais se agarra a Cristo como um Salvador. Quem mais se enxerga como santo, mais está distante de Cristo. O homem mais santo da época de Paulo era ele. E ele diz: fiel essa palavra, digna de toda aceitação, Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o pior pecador que eu conheço, porque eu não estou me comparando com as pessoas, eu estou me comparando com a luz de Cristo. Então, quando eu olho a luz de Cristo, eu enxergo as trevas do meu coração. Então, mais uma vez eu pergunto: você está perto de Jesus? Quando você começa o seu dia, você conversa com Jesus? Você ouve a voz de Jesus? A voz de Jesus, ela tem duas características. Ela é mansa e suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Lembra lá quando Elias estava na caverna? Qual foi a voz de Jesus? Foi uma tempestade? Foi um terremoto? Foi um cicio suave. Ali estava a presença do Senhor. Então Jesus não fala conosco na correria, na ansiedade. Jesus fala conosco na paz, na tranquilidade. Quando a gente derrama o nosso coração diante dele, para ouvir tão somente a voz dele. Não foi isso que ele ensinou a Marta e a Maria? Marta, Marta, você está preocupada e ansiosa com muitas coisas. Muitas coisas estão preenchendo a sua mente e tirando a paz do seu coração. Maria escolheu a boa parte. Uma coisa só te é necessária, Marta. Maria escolheu a boa parte. Essa boa parte que Maria escolheu jamais lhe será tirada. O que Maria estava fazendo? Sentada, quieta, aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos. Então, será que nós estamos perto
de Jesus. Porque quando nos distanciamos dele, estamos em perigo. Nosso problema não é a presença da tentação, é a ausência de Jesus. Porque quando Jesus está perto da gente, a gente está seguro. Quando Jesus está longe da gente, a gente está em perigo. Aproximaram-se dele os seus discípulos. Aqueles que estão perto dele, desfrutando da companhia dele. Porque, irmãos, de nada adianta estar na igreja distante de Jesus. O propósito da igreja não vai te alcançar, que é o quê? Perdoar os seus pecados, te encher do Espírito Santo, te trazer paz, que excede todo entendimento em meio aos problemas, te dar a certeza da salvação, te dar a alegria da salvação, te dar o fruto do Espírito Santo. É isso que essa igreja aqui oferece. Essa igreja aqui não vai te oferecer nada carnal e material. Mas se você quer algo espiritual, é por isso que essa porta está aberta. Porque o que essa igreja oferece é Cristo. Para que você se aproxime de Cristo. Para que você venha para a igreja, não se encontrar com homens, mas se encontrar com aquele que passeia, que caminha no meio dos candeeiros de ouro, como nós vimos em Apocalipse, que é Cristo, aquele que tem olhos como chamas de fogo, que é Cristo. Jesus Cristo, ele é real. Jesus Cristo não é um conto. Jesus Cristo não é uma matéria. Jesus Cristo não é um livro. Jesus Cristo é uma pessoa. Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele é uma pessoa que se relaciona conosco. A tal ponto do apóstolo Paulo dizer que tudo comparado a esse relacionamento perde o seu valor. Tudo se torna esterco. Qualquer glória que esse mundo possa dar, qualquer riqueza que esse mundo possa dar, é esterco comparado com a sublimidade, algo que está acima de tudo, do conhecimento de Cristo Jesus, do relacionamento pessoal com Cristo Jesus. Então, é esse o propósito da igreja. Nos conduzir a Deus por meio do único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Como disse o apóstolo Pedro em Atos 4:12, não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, exceto o nome de Jesus. Ele é aquele que perdoa pecados, ele é aquele que nos veio trazer vida e vida com abundância. Ele é aquele que nos liberta da pior de todas as escravidões, que é a escravidão do coração, que ama as trevas e odeia a luz, que ama o pecado e odeia a santidade de Deus. Aproximaram-se dele os seus discípulos. Então eu convido todos vocês nessa noite, e eu tenho buscado isso também desde o momento que eu cheguei aqui. Hoje eu fiz um propósito com Deus de chegar mais cedo, de orar. E eu queria convidar todos vocês nessa noite, vamos se aproximar de Jesus, vamos esquecer todos os problemas, vamos esquecer tudo aquilo que tira a nossa paz, todos os conflitos, e vamos nos aproximar de Jesus. Vamos ouvir hoje somente uma voz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão, enfim, descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É assim que a gente tem que sair da igreja, com Cristo, arrependidos, compungidos de coração, coração contrito, arrependidos. Aproximaram-se dele os seus discípulos. Os seus discípulos.
E agora, verso 2. E abrindo a boca, olha que coisa. Por que Mateus fala dessa forma? E abrindo a boca. Essa expressão significa ele falou em alta voz. Mas aqui nós vemos que maravilha. É o próprio Deus abrindo a boca. Porque Jesus é o próprio Deus. Então, essas palavras desse sermão, elas alimentam. Porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quem está abrindo a boca aqui? Deus. Então, quando Deus abre a boca, Ele alimenta aqueles que são dele. Por isso que esse sermão é um sermão dirigido aos pequeninos de Jesus, aos eleitos, às ovelhinhas que Jesus comprou com seu sangue. E eu não me sinto rebaixado em ter essas características, porque nós somos fracos, nós somos de fato ovelhas, nós somos de fato pequeninos. A nossa força não está em nós mesmos, está no nosso pastor, que deu a sua vida por nós, que é Jesus. E abrindo a boca, olha que coisa, Jesus abre a sua boca, e o que ele faz? Os ensinava. A palavra doutrina significa ensino. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. O propósito da igreja é ensinar, trazer conhecimento de Deus, para que esse conhecimento de Deus nos liberte da ignorância que aprisiona, da ignorância que faz perecer. Como já disse Oséias, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. E o ensino traz o quê? Liberdade. E conhecereis a verdade. E a verdade, que é Jesus, faz o quê? Os libertará do engano do pecado. Os ensinava dizendo. Agora aqui nós vamos ver, olha que coisa, os ensinava dizendo. Aqui no verso 3, o Senhor Jesus, ele vai delinear, ele vai mostrar o caminho da verdadeira felicidade. Ele vai aqui mostrar nas bem-aventuranças o caminho da verdadeira felicidade e mostrar que o cristão, ele é alguém essencialmente diferente do não cristão. O cristão é alguém transformado em sua essência. O cristão, ele é uma nova criatura, ele é uma criatura completamente diferente dos não cristãos. Ele pertence a um outro reino. Ele tem um novo coração, com novas vontades. Ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Os cristãos e os não cristãos são povos distintos. E nas bem-aventuranças nós vemos que aos olhos de Deus só existem esses dois povos. O povo de Deus e o povo do mundo. Mas, educadamente falando, mas a gente pode dizer também o povo do diabo. Só existem esses dois povos. Quem são aqueles que fazem parte do povo de Deus? Os regenerados. Aqueles que foram alcançados pela graça, como nós vimos ontem. Aqueles que não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do sangue, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram exclusivamente pela vontade soberana de Deus. Alguém aqui escolheu nascer? Não. Eu não escolhi nascer. Quando eu menos esperei, eu já estava pedindo leite, chorando. Lá no hospital que eu nasci, a mesma coisa vocês. Ninguém escolheu nascer. Então, o novo nascimento é semelhante ao primeiro nesse sentido. É algo sobrenatural. É uma intervenção divina sobre o coração daquele que é alcançado por esse poder que é semelhante a uma dinamite. É o Evangelho,
que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que salvação? Essa transformação, onde você é transportado do império das trevas, de uma vida de pecados, de luxúria, de ganância, de perversidade, de imoralidade, de avareza, de egoísmo, e Jesus te tira desse lamaçal e Ele te coloca no reino da sua maravilhosa luz. E tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Tudo se faz novo. O novo nascimento é tão essencial que Jesus disse que você não pode colocar vinho novo em odres velhos, senão vai acontecer o quê? Vai romper. Você não pode colocar o sermão do monte e dizer para o não regenerado: seja pobre em espírito. Ele não tem como ser. Pobreza em espírito é uma característica do Espírito Santo. O homem não produz a pobreza de espírito. A pobreza do espírito é produzida pelo Espírito Santo de Deus dentro do coração do homem. Então, as bem-aventuranças, elas são evidências do fruto do Espírito no interior do cristão. As bem-aventuranças são as evidências de um verdadeiro cristão. E as bem-aventuranças, elas são semelhantes ao fruto do Espírito Santo. Ou seja, ou você tem todas elas, ou você não tem nenhuma delas. Ninguém pode dizer: não, eu tenho amor, mas eu não tenho paz. Eu tenho domínio próprio, mas eu não tenho amor. Não, eu tenho alegria, mas eu não tenho domínio próprio. Não, não são os frutos do Espírito. Lá em Gálatas 5:22 é o fruto do Espírito. É um fruto só. De tal maneira que se o fruto do Espírito Santo habita dentro de nós, a característica que ele vai produzir, o único fruto que ele vai produzir, tem dentro dele todas aquelas 9 características. Então, quem tem amor, quem tem o amor de Deus, que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos é dado na regeneração, tem alegria. Quem tem alegria, tem paz. Quem tem paz, tem benignidade. Quem tem benignidade, tem também a bondade. Quem tem bondade, tem fé ou fidelidade. Quem tem fé ou fidelidade, tem domínio próprio. De tal maneira que você não pode ter um e não ter outro. Então, o fruto do Espírito é o que? Lá em Gálatas 5. É uma evidência de salvação. E as obras da carne são evidências de condenação. A mesma coisa está acontecendo aqui no Sermão do Monte. As bem-aventuranças são as evidências da salvação. Alguém pode perder a salvação? Não. Mas o que acontece é que tem gente que pensa que é salvo e nunca foi, porque não tem as evidências. Então as bem-aventuranças são as evidências da salvação. Ao passo que no Evangelho Sinótico, Lucas mostra quais são as evidências da condenação, quando ele completa as bem-aventuranças com os ais. Então você tem nas bem-aventuranças as evidências da salvação, e você tem em Lucas 6, do verso 24 ao 26, as evidências da condenação, as evidências da destruição eterna. E nós vemos aqui como no reino de Deus os valores são invertidos. O que é que nós vemos na sociedade? O que é que o homem natural, seja sincero, o que o homem natural pensa por felicidade? Ninguém vai se esquecer aqui do dinheiro. Segundo o homem natural, não existe felicidade sem dinheiro. Não existe felicidade sem bens, sem riquezas. Segundo o homem natural, não existe felicidade sem prazeres,
boas comidas, boas bebidas, bons relacionamentos. Segundo o homem natural, não existe felicidade sem o sucesso, o reconhecimento do seu trabalho, o elogio das pessoas, o glamour das pessoas. Pois bem, todas essas características em que os homens baseiam a sua felicidade são as características que Jesus disse que são o estado certo de acordar no inferno. O estado certo de condenação. Basta você ler Lucas 6, 24. Ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estão sorrindo, porque um dia vocês irão lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos falarem bem de vocês, porque assim falaram dos falsos profetas do passado. Tudo que o homem natural busca. E aqui nas bem-aventuranças, olha que coisa, Jesus vai dizer que feliz é o pobre. Jesus vai dizer que feliz é o que chora. Jesus vai dizer que feliz é o manso. Jesus vai dizer que feliz é o que tem fome e sede de justiça. Jesus vai dizer que feliz é que tem o seu coração cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de compaixão do seu semelhante. Jesus vai dizer que feliz é o que tem o seu coração limpo, purificado, lavado no sangue do Cordeiro. Estes verão a Deus. Jesus vai dizer que feliz é o inimigo de contendas, é o que promove a paz, é aquele que traz a mensagem que traz a paz entre Deus e o homem, é aquele que prega o Evangelho, que vive o Evangelho, é o promulgador da paz. Feliz é o pacificador, é o que chega no ambiente e encerra a contenda e não inicia. Feliz é o pacificador, ele vai ser chamado Filho de Deus. Jesus vai dizer que feliz é o perseguido por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus vai, a única bem-aventurança que tem uma atenuante: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Então, irmãos, eu tenho uma declaração um pouco dura para mim e para vocês. Há uma grande probabilidade de ainda não sermos cristãos verdadeiros. Irmão José, não, essa palavra não é para mim não, eu estou me esforçando. Cadê as bem-aventuranças na sua vida? Todas elas. Cadê elas na minha vida? Eu não estou me colocando num patamar de superioridade não. Eu fui direcionado por Deus a estudar o Sermão do Monte porque eu tenho visto a necessidade que eu tenho de praticar ele, da minha vida ser conformada também a ele, para que eu entre no céu e não caia no auto-engano de achar que eu estou na igreja e por causa disso estou indo para o céu, sem viver a vida que Deus quer que eu viva, sem viver uma vida de obediência a Deus, de obediência aos mandamentos de Deus. Então, irmãos, você não pode dizer, eu sou pobre em espírito. Ah, mas perseguido eu não sou não, todo mundo vai bem comigo. Eu chego num lugar e todo mundo me trata bem. Tem algum problema. Se o seu cristianismo não ofende ninguém, ele não está sendo verdadeiro. Ou você não está falando a verdade. Ah, não, mas eu não choro não. Eu gosto de dar risada. Eu não gosto de chorar. Eu acho que chorar é uma coisa tão triste. Eu acho que chorar não é bom. Mas se você não chora pelos seus pecados, você não está salvo. Então aqui nós vemos, você não pode ter uma bem-aventurança e não ter as outras. Você precisa ter todas elas. O Espírito Santo produz no nosso coração todas as bem-aventuranças. Da pobreza de espírito à perseguição. Isso aqui é verdadeiro cristianismo. A mesma coisa, o fruto do Espírito. Então aqui nós vemos
que a grande debilidade da eficácia do nosso evangelismo é porque, na maioria das vezes, ele não tem sido acompanhado do nosso testemunho. Uma coisa é falar sobre Deus. Outra coisa é falar da parte de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E é isso que nós vemos aqui, amados irmãos. Nós vemos aqui o Senhor Jesus delineando a verdadeira felicidade. Salomão já nos ensina que a verdadeira felicidade não está nos bens. Ele foi o homem mais rico da terra. Ele teve casas de ouro. Os utensílios da casa de Salomão eram de ouro, de bronze, de prata. Salomão tinha servos e servas, campos, ele era riquíssimo. E ele disse, tudo é ilusão e correr atrás do vento. Salomão buscou tanto o preenchimento do vazio do seu coração, nos relacionamentos, que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. E isso não preencheu o vazio do coração de Salomão. Ele disse, isso também é vaidade, é aflição de espírito. Salomão, ele buscou ser o homem mais inteligente da história. Ele era PhD em tudo que você pensar. Ele era tão inteligente que as pessoas vinham de fora. A rainha de Sabá veio ver a sabedoria de Salomão. E ele disse, também é vaidade. Não traz felicidade. E aqui nós vemos o caminho da verdadeira felicidade. O caminho da vida que nos traz a felicidade verdadeira. Salomão disse, de tudo que você tem ouvido, o resumo da vida do homem é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem, porque Deus um dia vai trazer a juízo toda a obra, quer seja boa, quer seja má. Tudo vai ser trazido à tona no tribunal de Deus. Então aqui, amados irmãos, nós vemos as bem-aventuranças. Nós vemos o caminho para ser feliz. Você quer ser feliz? Eu quero ser feliz. A questão é que nós devemos buscar a felicidade no lugar correto. O que é que diz o Salmo? Feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor. O que é que disse Davi no Salmo 51? Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Existe uma felicidade que é abençoada por Deus. O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. O apóstolo Paulo disse, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Neemias 8:10, Neemias diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Então existe uma felicidade que é abençoada. Existe uma felicidade que é fruto da obra de salvação no nosso coração. Existe uma felicidade que é mandamento de Deus para nós. A felicidade de sermos filhos de Deus, servos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. Bem-aventurados. O pastor já nos explicou ontem essa expressão, que é a expressão Macários, que significa um estado de plenitude de espírito, onde todas as coisas estão no seu devido lugar. Você chega para um bem-aventurado e diz, e aí, meu irmão, você quer R$1 milhão? Não, eu já tenho tudo. Tudo na minha vida está perfeito. Está simetricamente delineado por Deus. Tudo está no seu devido lugar. Porque tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. É isso que significa a palavra Macários. Esse estado de plenitude de vida, quando o cristão está encaixado no propósito de Deus para a vida dele. Você quer ver um cristão feliz? É um cristão sendo útil no serviço de Deus.
é um cristão feliz. Você quer ver um cristão triste, depressivo? É um cristão inútil no serviço de Deus. Quando Elias estava na caverna, qual foi o remédio de Deus para Elias? Me diga aí. Elias, você tem que ungir fulano, você tem que evangelizar fulano, você tem que ungir Jeú, se eu não me engano, você tem que discipular Eliseu. Bora, Elias, bora trabalhar. Profeta descansa enquanto trabalha e se cansa enquanto descansa. Olha como na nossa vida é tudo invertido, é por isso que crente é tudo doidinho. A gente descansa e se cansa, e trabalha e descansa. Ai, 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 que confusão. É assim. Deus fala, vai evangelizar Jonas em Nínive. Vou não, eu vou descansar em Tarsis. Descansou? Será que Jonas descansou? Não. Jonas se cansou e muito. Então, o nosso descanso, irmãos, é o Senhor. Porque aqueles que esperam no Senhor não se cansarão. O Senhor renovará suas forças. O Senhor dará asas como de águias. Quando a gente está fazendo a vontade de Deus, a gente descansa. A gente tem paz. Quando a gente sabe que a gente está fazendo aquilo que a gente foi criado para fazer. É como se eu e você fôssemos uma peça de quebra-cabeça. E tem um encaixe certo para a gente. Enquanto a gente não tiver plugado nesse encaixe, a gente não vai ser feliz. Porque felicidade é ter comunhão com Deus por meio de Cristo. Felicidade é viver a vida que jamais terá fim, é a vida eterna. E essa vida é a vida que Cristo tem para nós. Alguém pode me dizer as horas? 8h30. Já tem 1 hora de pregação. Na semana que vem a gente vai começar as bem-aventuranças. Eu ia começar hoje, mas vou orar. Na semana que vem a gente começa para terminar no horário. Eu vou tentar. Sei que é difícil. Amém? Vamos orar. E na semana que vem a gente começa as bem-aventuranças. Amém. Na certeza de que elas são a evidência de que nós somos cristãos. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos ajude, Senhor, a estar nessa noite perto de Jesus. Ô Senhor, eu oro para que somente essa mensagem fique gravada nos nossos corações nessa noite, Pai. Precisamos estar perto de Jesus e distantes do pecado. Nos faz, Pai, discípulos Teus. Ô Senhor, eu oro para que o Teu Espírito, Pai, opere em nós a pobreza de espírito, para que na semana que vem nós falemos sobre a pobreza de espírito como aqueles que são pobres em espírito, como aqueles que estão sentindo a presença de Deus. Senhor, abençoa a nossa congregação com vida espiritual. Nos ajude, Pai Santo, a exercermos a nossa função de pregarmos com amor o Evangelho da glória e da graça de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado pelos presentes que o Senhor tem nos dado. Nosso amado pastor pregou, Senhor, sobre a seara, grande a seara, e poucos são os ceifeiros. E hoje o Senhor já me presenteou com notícias maravilhosas, Senhor. Tão maravilhoso ver o irmão Mateus evangelizando na frente da igreja. O irmão João dizendo que está se preparando para voltar a pregar. Ô Senhor, que bênção. Não permita que Satanás afaste os teus servos da tua soberana vontade. E obrigado, porque o Senhor já tem ouvido nossas orações e levantado ceifeiros no nosso meio, para que possamos fazer a tua obra e viver no primeiro amor.
Que o nosso coração seja limpo, Senhor. E que a gente saia daqui perto de Ti. Nós queremos estar, Jesus, próximos a Ti, no primeiro amor. No único amor que existe, que é o primeiro amor. Para que possamos cumprir o que o amado irmão João disse, o apóstolo João: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em nome de Jesus, Senhor, nos enche desse amor fraternal e nos despede em paz, debaixo da Tua paz e para a Tua glória. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Saúde, seu irmão, cumprimento santo. E diga para ele: leia o Sermão do Monte.